Fala pessoal, começando mais um episódio do Impacto Paulista. Impacto Paulista que é patrocinado por DF Studio, o melhor estúdio de Itanhaém. Também temos patrocínio de Beleza de Padilha, patrocínio de John Lares, materiais para construção, linha de tintas de qualidade, melhor preço do mercado. Na Cabo Sul, 2100, Nossa Senhora da Sião. Nosso outro patrocinador, a The Work consultoria empresarial, marketing de contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. Quer mudar o seu negócio? Precisa arrumar a documentação e tudo mais? Chama o pessoal da The Work. 13 99654 5783. E agora vamos falar sobre o convidado de hoje. Boa. O convidado de hoje, eu sempre abro um podcast que não conhecia ainda o bordão, falando assim, fala pessoal, mas hoje Fala, Itanhaém! E aí, Garzão? Tudo bom, meu amigo? Beleza, Thiago. Tudo bom, Denis? Joia. É um prazer estar aqui no Impacto Paulista, né? E bora bater um papo aí, conversar de tudo. Bacana. E de tudo mesmo, né? Porque o cara tem histórico na cidade, já foi vereador, empresário, nascido em Itanhaém, Henrique? Nascido e criado em Itanhaém, estudei mais de 15 escolas, aqui tem história, viu, cara? Bacana. Você estudou mais de 15 escolas, deu problema. É isso. Foi expulso de 14. Eu era bom na escola, viu? Um pouco bagunceiro, assim, mas um pouco mais pra frente, mas sempre tirei boas notas, sempre estudei direitinho. Bacana. Olha que escolas de Itanhaém é um assunto aí que, ó, a gente hoje, né? O Henrique Garzão hoje não é mais vereador, não está mais na política. A gente tem vários outros assuntos para falar, mas a gente começar a falar de escola e educação em Itanhaém, a gente vai puxar uma política e vai ficar só nisso. Mas o primeiro assunto, e assim, acho que muito interessante, e que você tem falado muito nas suas redes sociais, que é essa questão, eu queria perguntar de verdade, sobre situação financeira, né? A gente está aí num cenário de crise internacional, guerra, não guerra, onde investir, onde guardar, onde não guardar. Para o nosso telespectador aí que está assistindo, para a galera que está assistindo aí na web e viu o Henrique Garzão, viu que você fala de investimentos, sobre toda essa questão de consórcio. O que é seguro a gente mexer nesses tempos de crise? Legal. Obrigado pela oportunidade. Eu estava ainda na política quando eu encontrei essa parte do consórcio, porque a gente tinha um projeto político aqui, né? A gente pode até falar disso depois e tal. E quando inviabilizaram de eu continuar candidato, né? Tiraram meus partidos, eu tinha que procurar alguma outra coisa. A gente tem um restaurante há bastante tempo, mas queria procurar alguma outra coisa. Eu vinha trabalhando forte na política pelo digital, então eu queria encontrar alguma coisa que eu pudesse trabalhar pelo digital. Comecei a pesquisar algumas coisas e sempre vi consórcios. Fiz vários consórcios. Há pouco tempo atrás, agora a gente comprou uma casa que a gente usa como casa da noiva lá no restaurante, nos casamentos que a gente faz lá no Espaço Vito Samar, que a gente comprou, foi contemplado com 1 ano e 7 meses de consórcio, demos sorte lá e tal. Então a gente sempre utilizou de consórcio para comprar carros, às vezes, tudo, mas eu nunca soube que tinha uma ciência, uma matemática por trás tão grande. E aí nessa época, procurando alguns vídeos, vi alguns influencers que hoje, primeiro o Pablo Marçal começou a falar de consórcio, o Primo Rico começou a falar de consórcio, o Primo Pobre falando de consórcio, né? Pessoas que antigamente não gostavam começaram a trazer e falar e contar estratégias e lance embutido, lance daqui. Eu falei, nossa, parei para ouvir, parei para entender um pouco e descobri um mundo assim de possibilidades muito legais, porque eu sempre gostei de números, né? Eu estudei engenharia, fiz engenharia civil lá em Bauru, na Unesp, foi a única época que eu morei longe de Itanhaém, fiquei 6 anos morando em Bauru, e sempre gostei dessa parte de números. Também dei o Cresce, tudo, então eu gostava dessa parte do mercado imobiliário, tudo. E aí eu comecei a estudar e ver que realmente tinha uma ciência por trás, que nem você começou a falar, poxa, é um investimento seguro, hoje com esse mundo inseguro aí, de instabilidade, a Selic super alta, né? Qual que é o caminho? Poxa, o consórcio é um negócio muito legal, porque ele não trabalha com juros, ele trabalha num grupo de pessoas que querem alcançar algum bem, cada um dá um pouquinho de dinheiro por mês, junta e divide ali em contemplações daquele dinheiro que foi arrecadado. Então é algo que não vai sofrer o impacto de juros, não vai sofrer o impacto dessa crise. Vai sim, aquele pouquinho, aquela poupança que você faz ali meio que forçada. Por que forçada? Esse é o grande segredo. Porque guardar dinheiro é difícil, né, gente? Não sei se vocês têm essa facilidade, mas eu nunca tive. Tem época que você ganha um pouco mais de dinheiro, tem época que você ganha menos, mas a gente só dá um jeito de pagar as contas. Você até, não, vou guardar um pouco de dinheiro. Juntou 3 mil, 4 mil, sei lá, 5 mil, quebra o celular, bate o carro. Você tem que mexer na poupança. O consórcio você não pode mexer. Você vai ver o quanto que cabe ali dentro do seu orçamento. Não sei se é R$300 por mês, se são R$1.000, se é R$3.000 por mês.
Quanto que cabe ali dentro do teu orçamento? Vamos fazendo essa parcelinha que aquilo vai construir alguma coisa diferente lá na frente. Vai construir um patrimônio, vai construir uma aposentadoria imobiliária, vai construir a casa própria, sabe? Porque assim, muita gente fica às vezes esperando o melhor momento, tentando juntar um dinheiro para entrada, tentando buscar, acaba quando muito caindo no financiamento e vai pagar 3 vezes. E o tempo passa, né? Eu falo muito assim, os 4 anos que eu fiquei de vereador, se eu tivesse já essa expertise, se eu tivesse esse conhecimento, quando eu entrei, tirava 1.000zinho do salário, não ia doer nada. Tenho certeza, eu tinha contemplado aí uns 2 imóveis aí de 350, 400 mil cada, que seriam um patrimônio meu que cuidariam de mim. Eu terminei, mas eu até acho legal, né? Terminei do jeito que entrei, do mesmo jeito, né? Mas podia ter terminado aí com 2 imóveis aí de mais de 600 mil reais de patrimônio, só tirando R$1.000 do meu salário por mês. A declaração de mês continuou igual na entrada e na saída. Ainda fiz questão de no último dia de mandato, na última, eu coloquei o mesmo terno que eu coloquei na posse, com a mesma camisa, a mesma gravata. Simbólico, do jeito que eu começo, eu termino este mandato, né? Bacana. Mas tem algum... Você falou que 1 ano e pouco, né? Tem um esquema, então? Tem uma estratégia para ser contemplado antes? Como é que funciona? Porque assim, tem as coisas que eu sei, que são muito poucas, tem as coisas que eu não sei e essa é que eu sei menos ainda. E não, melhor você, eu acho mais legal assim, porque assim, muitas pessoas falam, não, já conheço, já sei, e não sabe, porque eu também achava que conhecia e não conheço, né? Saber que não sabe também é inteligência, né? Eu tô à frente, porque eu tenho certeza que eu não sei nada disso aí, eu preciso... Ser copo meio cheio é sempre bom, porque se você tá sempre cheio, não cabe mais espaço de aprendizado, depois você vai ficar onde tá, né? Mas o que é legal? O consórcio ele é um produto nacional, assim, é uma estratégia que tem uma lei que regulamenta, a Lei 11.780 de 2008, então é um produto super seguro, mas cada empresa, cada companhia, cada banco segue algumas estratégias, algumas já são mais ou menos parecidas. A Demicon a gente é uma das mais antigas, a gente tem mais de 32 anos já, a gente foi o primeiro a fazer consórcio de imóveis no Brasil, é pioneiro nisso aí e tudo. E aí a gente tem, por exemplo, assim, como que são as contemplações? Uma é por sorteio. As outras contemplações todas, às vezes podem ser mais 3, mais 5, mais 10, mais 20. Eu tenho um grupo que contempla 25 pessoas. Então, as outras são por lances. Antigamente era só o sorteio e o lance livre, né? O lance livre é mais fácil de entender. Quem dava o maior lá, levava o prêmio. Esse lance ainda existe, mas ele contempla mais uma pessoa. A outra pessoa, a terceira não vai sair por esse lance, vai sair por um lance fixo. E aí no de imóvel, geralmente esse outro lance fixo é um lance de 50% do valor da carta. Então se é uma carta de 100 mil, a pessoa está ofertando 50 mil de lance. E depois vem o lance fixo de 25%, né? 100 mil, 25 mil de lance. Só que daí esse 25 mil, ele pode geralmente ser embutido da própria carta. Então se você usar esses 25 mil de lance, em vez de pegar 100 mil, você pega 75 mil reais. O de 50% você pode usar metade embutido e metade da própria carta. E depois ainda tem um lance fidelidade, que é depois de 12 meses, 24 meses ou 36 meses, dependendo do grupo, que você pagar certinho, você faz parte de um outro grupo mais seleto dessas pessoas que estão pagando certo para ter uma probabilidade aqui, se está demorando um pouco para ser contemplado, para você ter uma chance maior. Então, o que vai mudar? E aí eu tenho outra coisa, tem grupos, os grupos de imóveis geralmente começam com 220 meses hoje, mas eu tenho um grupo que está com 120, 150, 100 meses. Então, o que vai mudar nesse grupo? A parcela vai estar maior. Por quê? O consórcio ele não tem juros. Eu pego o valor, pego 100 mil, aplico a taxa que é 24%, 124 mil e divido pelo prazo. 220 meses, se eu dividir por 100 meses, vai dar um valor maior porque o prazo é menor. Então, quanto mais prazo a gente tem, menor a parcela. Quanto mais prazo a gente tem, menor a probabilidade a gente tem porque tem mais gente competindo ali, o grupo está mais cheio. Sim. Então, eu tenho que criar uma estratégia para cada pessoa, por exemplo. O Thiago, ele fala, Henrique, eu vou ter daqui a um tempo dinheiro para dar esse lance de 25%. Então eu vou pegar um grupo que contemple bastante no lance fixo de 25% e no lance de 50%. Ah não, o Denis falou assim, não, eu não vou dar lance, eu só quero no máximo esse lance embutido. Aí eu vou pegar um grupo que contemple mais nesse lance embutido. Às vezes o Denis não consegue juntar uma entrada, mas ele fala, poxa, mas eu consigo aumentar um pouco minha parcela. Em vez de uma parcela de 340, que é um crédito de 100 mil, eu consigo chegar a uma parcela de 600. Aí eu vou conseguir colocar no grupo que está com menos prazo, está contemplando mais gente por mês. E aí tem grupo que é assim, um sorteio, um livre, um fixo de 50, um fixo de 25, um limitado, volta.
fixo, livre, fixo, fixo, limitado. Livre, fixo, fixo, limitado. Tem grupo que é assim, livre, fixo, fixo, limitado, fixo, 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 fixo. Livre, fixo, limitado, livre, livre, livre. Cada grupo muda um pouquinho. Então eu pego as informações que você me dá e junto falo, ó, esse é o melhor caminho que a gente vai aumentar muito a nossa chance de contemplação aqui. Garanto a tua contemplação? Não. Mas, cara, concorda comigo que eu te colocar num grupo que já tá... E outra coisa, eu pego um grupo, geralmente eu não gosto de pegar grupo que já está muito acabando, mas tem alguns grupos que às vezes com 6 meses, 8 meses, já estão contemplando 6, 8 pessoas. Então é um grupo que já entrou robusto, que está aquele ritmo bom. Tem grupo que às vezes tem 2 anos, 3 anos, que está contemplando 2 pessoas ainda. E eu, como especialista, eu tenho acesso a todos os grupos. A Demicon tem mais de 200 grupos. Então eu entro e falo, não, esse aqui está com uma parcela boa, já está contemplando umas 10 pessoas por mês, tal, vai ser mais pelo lance fixo ou lance fixo limitado, pum, é aqui. Aí a gente tem toda essa chance de contemplação ao nosso favor. Dá para ver a grande vantagem e diferença, né? De falar com alguém que é especialista da área para conseguir ver uma coisa dessa, ou o pessoal que faz, assim, não julgo quem faz, porque às vezes a pessoa falta de informação e sem contato de quem sai para fazer, vai lá no site do banco, lá, ou no aplicativo do banco, vê qualquer consórcio, clica em OK e vai, né? Pô, tô há 5 anos, 10 anos pagando lá 400, 500, 2 mil reais e nunca sai nada, porque escolheu... De qualquer jeito, né? Na cesta de produtos escolheu o pior, vamos dizer assim, né? Esse ainda que você coloca por livre e espontâneo, mas boa parte das pessoas estão muito machucadas com o mercado de consórcio, porque qual a estratégia de venda dos bancos? Pô, você precisa de um capital de giro, um cartão de crédito, precisa de um favorzinho aqui? Não, eu te ajudo, mas me ajuda aí, pô, pega uma cartinha de consórcio, pegava lá um consórcio qualquer, te joga sem nenhum critério no grupo, e aí te deixa lá, todo mês você vai pagando um negócio que você foi meio induzido, tá, não vem, você fica ali só com aquela sensação ruim. Só de olhar no extrato lá e ver consórcio, o que é esses 200? Ah, é consórcio, aquele consórcio lá, né? E às vezes vai ter gente também que acha que, não é um especialista, é um vendedor, então ele vai querer, não, eu vou lá no banco, no meu gerente lá, lá eu tenho certeza que vai ser tudo bem. Aí pega um consórcio desse qualquer, Sim. Quando podia ter toda uma expertise, um estudo. Não é só isso, né? Esse é o que eu coloquei agora, é a primeira parte do trabalho. A gente escolheu o grupo certo, tal, tudo. Esses grupos que eu falo, eu não tenho coragem de colocar um cliente meu num grupo que está começando. Tem um grupo que tem 2 mil vagas ainda, tal. Tem grupo bastante... De todos esses valores, eu vou ter vários grupos começando. E eles enchem até rápido, a Demicon tá muito forte, a gente vendeu quase 4 bilhões só no mês de maio passado agora, assim, tá muito grande. Mas pode ser que o grupo demore um pouco para tracionar, eu prefiro pegar esses grupos que já estão tracionados, então não tem vaga geralmente, você fica atualizando o aplicativo, apareceu a vaga, você pega ali, pum, coloca a pessoa, sabe que você está colocando um grupo diferenciado, sabe? É diferente o trabalho. E aí, depois disso, todo mês eu vou dar uma assessoria, vou chegar deles. Assim, o sorteio é hoje. A gente não faz, o pessoal fala assim, vou dando lance lá. Não existe isso, existe no banco. Comigo não. É assim, sorteou hoje, vou ver do sorteio que aconteceu no dia seguinte, que é o dia de fazer a estratégia de lance. Aí eu vou ligar, Denis, deu na cabeça aqui, você foi contemplado, maravilha, crédito integral, vamos para a parte da documentação. Denis, não deu, mas ficamos a 5 números de distância do número que deu, seu número é o 175 e deu o número 170. Aquele lance embutido lá, pelo histórico dos últimos meses, a gente consegue contemplar. Posso dar aquele lance embutido? Você fala, não, maravilha. Denis, deu o número 190. O seu é 170. O de 25 não chega, mas o de 50 chega. Você tem aí 25% do seu bolso esse mês para dar de lance? Pô, Henrique, entrou um dinheiro aqui, eu tenho, cara, mete bronca nesse lance. Aí eu vou lá e faço. Não deu certo, tal. Mês seguinte, todo mês a gente vai fazendo análise em cima do resultado. Saiu, contemplou, aí é a terceira parte do processo. Aí a gente vai para a liberação de crédito. Eu tenho uma pessoa especializada dentro do escritório lá da Demicon, a Emily, que é do nosso escritório, ela tem contatos específicos da Demicon, telefones que só ela consegue acesso, ela faz um treinamento lá na sede para ter essa ligação no escritório. Aí eu faço um grupo, eu, o Denis e a Emily, ela vai pedir uma conferenciazinha, vai explicar a documentação que precisa, tal. Você monta, faz uma primeira triagem, tá faltando isso. Quando tá tudo pronto, ela manda para a Demicon. Se não der certo, a Demicon devolver, vai explicar para ele por que devolveu. Então, Denis, isso aqui não deu, essa partezinha aqui a gente vai ter que trocar, tal. Então, você tem todo o acompanhamento que muitas vezes no banco, quando você vai ter a liberação de crédito, você está com nome limpo, você tem comprovação de renda, só que o processo volta negado. E eles não vão falar, negou por causa disso. Você fica lá,
relendo, o que será que eu fiz, o que será que eu não fiz, às vezes demora pra caramba. Paguei por tanto tempo e os caras. E assim, né? E aí o mal do brasileiro, né? Muitas vezes de não pesquisar, não entender o porquê que deu errado, né? Você só culpa, xinga o sistema, joga pra Deus e pronto, e fica com o trauma, né? Fala, a coisa não presta, mas não presta por quê? Porque você não foi bem assessorado, né? Às vezes Muito. Compra de qualquer jeito, fica vendo, não, arrumei uma taxa melhor que a sua. Pô, boa sorte, cara. Eu preferi um mix aí, a gente tem, Banco do Brasil, por exemplo, cobra 35% de taxa num consórcio de imóveis. A gente trabalha com 24%. Tem empresa que trabalha com 15, 18 e às vezes faz promoção de 10. E aí vai dar um ano que eu estou estudando esse mercado, trabalhando tal, tudo, né? 6 meses que eu estou realmente aí trabalhando, fazendo, enquanto eu estava vereador eu não fiz, eu só fiquei estudando, me certifiquei e tal, tudo. Depois, no dia 1º de janeiro, eu fiz o primeiro vídeo e fiz a primeira ligação para começar a explicar, né? Achei que tinha que terminar aquela fase lá para começar a outra. Mas e pela força do hábito, pelo impulso, quando você fez seu primeiro vídeo, você começou falando, pessoal, fala Itanhaém. Não, porque você já brincou essa parte. O Fala Itanhaém, acho que é político, né? Ficou para o projeto vereador, porque a gente trabalhou ali na Câmara, tudo, né? O Fala Itanhaém era para dar voz à população de Itanhaém, né? Eu como vereador, acho que era esse representante, então o Fala Itanhaém, eu ia lá para a tribuna e falava, eu estava todo dia na rua, né? Eu fazia fiscalização todo dia, todo meu mandato, eu tomei posse no outro dia, 9 horas da manhã, já estava no primeiro posto de saúde, fiscalizando. Eu lembro que meu assessor chegou, já parou o carro com tudo na frente. Eu falei, para, velho, você é bobo. Para o carro, vamos chegar de boa, não pode chegar apavorando esse cara. E já viu que era de uma viatura, tá ligado? Não, isso aí, vamos lá, não, vamos aí, vamos. Calma, cara. Não é assim, não, velho. Para ali no canto, né? Tá chegando, gente, sou vereador em Garzon, vim aqui acompanhar. Chama o responsável para estar me acompanhando e tal. E ia, né? Aí fiz um vídeo, eu lembro, o tal secretário que tá de novo, acho que era o Marola na época. Aí eu fiz um vídeo já cobrando tal, tudo, acho que eu falei o nome dele, né, do secretário. Aí, como assim, fazendo vídeo? Daí eu já falei uma vez que podia proibir, porque ninguém fazia isso, né? Depois foi acostumando, mas no começo foi muito... A desvantagem de ser pioneiro e fazer alguma coisa é isso, né? Porque as pessoas, algumas não têm nem conhecimento que pode, né? Mas pode, pode. É tudo muito subjetivo, assim, porque a Câmara ela é muito independente, muito autônoma. Dificilmente o Judiciário intervém nas decisões da Câmara. Então, para a Câmara chegar em maioria, alguém mandar para o Conselho de Ética e falar que foi uma quebra de decoro parlamentar, basta vontade política, entendeu? Então eu tinha que andar muito no linear ali, porque se eu desse brecha, era 8-2 ali, né? Então os caras se pudessem... O 8-2 estava garantido. Qualquer né? pezinho, os caras derrubavam. Pra vocês terem ideia, acho que a primeira ou segunda sessão, o Wilson, né, meu amigo, todo mundo ficou meu amigo, principalmente os vereadores, assim... tinha várias brigas lá, tudo, mas assim, nunca ninguém foi traíra, nunca ninguém fez coisa por trás, assim, tudo, então hoje tem uma relação boa com todo mundo, né? Mas o Wilson, ele foi o primeiro líder de governo, e aí ele ia defender e eu ia pra atacar, né, tudo. Aí o Billy que trabalhava comigo fez fazer as edições do vídeo, aí pegou a parte do Wilson, recortou, colocou em preto e branco e slow motion. Eu não passo pano pro governo, não sei o que, e colocou meu vídeo. Mano, mas esse cara ficou bravo, né? E era o primeiro caso desse de edição de recorte de vídeo da sessão da tribuna, né? E tal, aí o Silvinho era o presidente, me chamou lá e falou, vereador, isso não dá, fazer recorte de vereador, não sei o que. Eu falei, não, mas é minha liberdade, né? Foi o negócio que aconteceu na sessão, tal, tudo, não, assim não, tá todo mundo querendo já te representar e tal, não sei o que. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, meus vídeos eu não vou parar de colocar, se eu colocar a fala de vereador, eu coloco a fala inteira, mas se for necessário eu vou colocar também. Não, tá bom então, aí estabelecemos um limite. Aí fomos ali e tal, indo, e vai indo, vai sentindo, né? Aí você dá uma testadinha no limite, você se colocar um pouquinho menor dessa vez. Aí na reta final, teve aqueles confrontos mais com o Marco, tudo, aí o vereador que defendia vinha assim um pouco mais pra cima, tudo, daí fez algumas coisas mais pesadas, aí eu fiz recorte de vídeo, aí ninguém falou nada, porque daí
Então você assim, já tava no não, ele também fez tal coisa, e se vira aí, né? Você se vira aí. Mas no começo, e como só eu fazia essa parte no começo dos vídeos, falou, não, pô, vai ficar cortando a gente, vamos parar isso aí. E você considera que você acabou meio que subindo a régua da comunicação, vamos dizer, política de Itanhaém, né? Nesse sentido? Cara, não falo de subir a régua, mas eu acho que a gente deixou uma marca, né? Acho que o nosso trabalho é lembrado hoje, assim, acho que as pessoas acompanharam, acho que a gente criou vontade das pessoas acompanhar as sessões da Câmara, que sabia que a gente ia estar levando pontos relevantes, e assim, eu me preparava, eu estudava pra caramba. Eu lembro, domingo é dia de churrasco com a família, assim, é muito familiar pra mim. E tomo minha cervejinha, sempre vai assim, os primeiros 2 anos, principalmente de sessão de Câmara, cortei o churrasco de domingo, já ficava estudando, baixando matéria, lendo pra chegar, pra saber me posicionar lá. Eu lembro que eu ia com um monte de coisa lá, procurava aqui, pesquisava, achava coisa. E assim, toda semana, todo dia eu tava, cada dia num posto de saúde, ou numa escola, não sei o quê, então tinha muito tema pra levar pra lá, né? Tem alguma coisa que... Assim, de todo o tempo que você ficou lá, o que você tem orgulho? Você falou, foi eu que fiz esse negócio aí. Tem alguma coisa que marca assim, que você fala, foi por minha causa isso aí, ó. Eu acho que o que eu achei muito legal, que foi por minha causa que consegui começo, meio e fim, foi a criação do espaço Covid da cidade. Desde o começo eu briguei bastante com o Marola saiu e entrou a Guacira, né? E a Guacira, ela era muito do fica em casa, e eu era da outra vertente, e ela, não, vamos fechar o comércio, vamos esperar acontecer e tal, e as coisas ali, eu tive vários confrontos com ela, mas aí comecei a brigar, falei, porque assim, quando meu pai foi secretário de saúde, meu pai já tinha sido secretário de saúde, a gente teve uma epidemia de dengue aqui na cidade, e a gente foi lá e criou uma casa da dengue. Pô, e a dengue, ela não é igual o Covid que transmite assim, é pelo mosquito, né? Então era mais tranquilo, a Covid muito maior e não se criava um espaço específico. Aí eu conversei com nossa, como que chama? Que era presidente do Rotary na época, a menina que era minha assessora, a Nathalie, era ligada a ela, tal, tudo, a gente conversou, e ela falou assim, não, pô, eu empresto espaço pra vocês, pô, 2 quadras da UPA, cara, não tinha por que não pegar. E tal, eu queria a campanha, queremos espaço Covid, criei banner, o pessoal começou tal, eu não ia, arrumei o negócio e tal. Tá bom, vereador, então vamos lá. Aí trouxe, sentou, fez e foi no mesmo lugar que eu consegui arrumar de graça ainda tudo. Então, esse foi um negócio que a gente realmente conseguiu colocar e implementar. Eu acho que no meu trabalho, assim, não era muito propositivo. Assim, eu sempre colocava pautas e apontava coisas que poderiam, mas assim, era mais cobrar, porque assim, era 8-2 e o prefeito não ia me ouvir. Então não adiantava eu vir procurar uma solução, porque ele não ia ouvir minha solução. Então eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a regra do mandato do governo. Assim, eu sou comerciante de estar político, eu amo minha cidade, eu não fiz uma política para derrubar o governo, eu fiz uma política para subir a regra. Então eu ia lá, cobrar as coisas que tinham acontecido e expunha lá. Falava, vou fiscalizar, ia em processo de licitação e chegava lá e tal. Então eu falei assim, vou pelo menos inibir as pessoas, vou fazer eles fazerem mais rápido. A parte de eventos, eu sempre gostei muito, a parte de turismo, né? Então chegava lá para maio, eu começava a fazer uns requerimentos, porque eu sabia que era a época que a gente tinha que mandar para uma Skin Cariol, uma Sandal, uma Visa, é lá para maio que a gente tem que mandar os projetos de verão. Se eu mandar novembro, já foi a cota, já está estabelecido. Então ali eu tenho que estar meu projeto de verão pronto para conseguir patrocínio. Aí eu mandava fazer um requerimento. Como está o projeto de verão? Já não sei o quê, já não ia apontando que eu sabia que não tinha, mas os caras vão responder que não tem. Aí eles tinham que correr atrás para ir buscando. Os 15 dias de tempo de resposta era para poder criar isso. Eu sempre ficava quebrando a cabeça, como que eu faço para ficar cutucando para o negócio andar um pouco mais, sabe? Para nunca assim, tanto assim, não barramos quase nada. Sempre entendemos o negócio, sempre pontuamos, nunca tentamos travar coisa que era para a cidade e tal. Eu fiz um mandato que eu acho que eu esperava que alguém fosse, que o vereador fizesse. Foi desgastante para mim, assim, eu tenho bastante orgulho do meu trabalho, mas, cara, eu sempre fui o cara que fiz eventos, sempre fui vendedor, comerciante, amigo de todo mundo, tudo. E tive que fazer um trabalho muito briguento, assim, né? Porque era 8-2, ninguém ouvia. Se eu não fizesse barulho, ninguém nem entendia. Então eu tinha que ir lá e brigar, e fazer, e subir no telhado, e mostrar não sei o quê, e apontar o dedo, e fazer pra tentar realmente
ter algum impacto, né? Eu acho que acabou, porque assim, deu uma desconstruída boa, no final a Câmara deu bastante dividida, não foi fácil não. Mas eu lembro que a primeira sessão que teve, o Thiago foi até a Câmara visitar os vereadores antes da sessão. Aí, aquela campanha pesada, né? Não tinha encontrado ele mais, eu disse encontra, nem na pós, acho que ficou perguntando mais assim, mas estava meio assim, né? Aí cada um vai, pô, prefeito, você veio aqui, pô, todo mundo, cada um tem palavra. Falei, bom, prefeito, legal, muito bom você ter vindo aqui, né? Tá próximo da Câmara, tudo, não sei o quê. Acho que a gente você deve ter uma visão um pouco assim de mim, mas o que eu tenho certeza é que lá na frente, quando terminar esse mandato, a gente vai olhar para trás e você vai ver que eu ajudei a subir a régua do seu governo. O meu trabalho te ajudou. E tal, não sei o quê. Eu repeti isso também no último discurso lá, que a missão foi cumprida. Tenho certeza que vai fazer falta uma oposição mais forte, mais ferrenha, para... A oposição faz as coisas acontecerem um pouco mais, né? A oposição é muito importante, né? O líder que está rodeado só de pessoas concordando, que fala sim para tudo que você fala, né? Que não fica tem apático, né? Que não tem um ponto de dissonância, de falar assim, mas tal coisa não podia ser diferente, ou não concordo com você, só ouve sim, 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 vira um governo apático, né? Porque tá tudo bom. O que precisa melhorar? Não, tá tudo bom, prefeito. Mas a educação tá bom, tá ótimo. Tá legal. A saúde não, melhor saúde. Pô, então você não cria, né? Você agora quando tem alguém que fala, não, tal coisa tá errada. Ó, tá UPA, tá unidade de saúde da família, tal coisa. Você tem, né, que criar mecanismos para melhorar, né? Agora, se você não tem oposição, você fica meio travado. E eu lembrei de um outro negócio também, que ele falou de subir no telhado. Aí eu lembrei do Paranambu. O que você fez no Paranambu? Que eu lembro de alguma coisa. Já fizemos várias coisas lá, né? Na verdade, era uma coisa que eu ia te falar quando a gente estava conversando antes de começar. Mas no primeiro ano do Forcel, a gente chegou e já fez uma balada no Alto do Paranambuco, né? Fizemos a Platino. A maior balada que já teve na história de Itanhaém. Você é doido. Naquela altura, cara. 3.000 pessoas lá em cima, a gente colocava por operação. De média, colocamos segundo, colocar 5.000 pessoas lá em cima. Eu só fico imaginando hoje, o número de imagem de drone que a gente tem, o quão bonito ia ser. Nossa, já então, e não tinha, foi 2005, cara, não tinha nem Orkut ainda. O cara subir na escada pra filmar, olha lá. Né? Eu não tenho quase nada de material da Platino. Mas você que organizou, como é que foi isso aí? Eu fazia a faculdade em Bauru, fazia engenharia civil, mas eu sempre falo que eu fiz engenharia de eventos, né? Eu fazia muita festa lá, os eventos e tal, tudo. Voltei para Itanhaém e aí tava com 23 anos e eu vinha candidato. E aí eu falei, vou fazer uns eventos aqui em Itanhaém. Aí fiz as escolitas, fiz festa bem grande, bungee jump, de alpinismo, no náutico, fiz uma lá no Miami e tal, tudo. Aí eu vim candidato a vereador, fiquei como suplente, até cheguei a assumir depois um mês como vereador. Mas o Forcel me convidou, falou, não, pô, ele ganhou, eu não ganhei, fiquei de suplente, falou, vem cuidar dos eventos da cidade, vamos fazer o maior verão da história de Itanhaém e tal, vamos montar uma balada assim, assada e tal, beleza, vamos pra cima. Aí eu virei diretor de eventos da prefeitura e na transição a gente montou a Platino. Então o Forcel, cara, na transição ele tava asfaltando o morro lá pra gente conseguir fazer a balada, cara. A gente não tinha pego a caneta ainda na transição, já subiu todas as máquinas, o secretário com o pessoal asfaltar lá o morro, a gente inaugurou a balada dia 27 de dezembro. E aí, como eu fazia festa em Bauru, tinha feito essas festas, a gente organizou tudo, né? A equipe de promoção eram minhas amigas da faculdade, que trabalhavam nas minhas festas lá, aluguei uma casona aqui, trouxe a turma toda de lá, o pessoal bonito pra caramba, coloquei 2 vans, uniforme. Você tem ideia? Eu fiz algumas divulgações da Skol Ita, que foi a festa que eu fiz com o Bungee Jump, parede de alpinismo, isso chamava Skol Ita Festa, DJ de Skol Beats, top. Cheguei lá em Peruípe, um dia eu fui divulgar lá, festa com Bungee Jump, parede de alpinismo, tal, não sei o que, ei, tem aí. A pessoa tava, não, tem aí, deixa, não pegava. Falei, nossa, beleza. Aí quando chegamos com a Platino, cara, balada no alto do morro, 20 pessoas, 12 mulheres, tá ligado? Turmona, tudo uniformizado. Que onde tem aí? Como? Mudou o padrão. Virou referência. Então, aí fizemos a balada que teve uns 2, 3 anos que acabou rolando. O segundo ano, o cara que fazia parte dos palcos, tal, falou, eu coloco isso pra cidade, você deixa eu tocar Platino. Aí virou moeda de troca pra trazer mais coisas pra cidade, assim, né? Fomentou bastante. E era o que a gente queria, que não ficasse só cheio o Itanhaém a virada do ano, que as pessoas falam, não, final de semana que vem eu tô aí de novo, porque tem a Platino. E foi dito e feito, né? Então fez muito sucesso isso aí, foi muito bom pro turismo aqui da cidade. Mas acabou por quê? Então, segundo ano, era só uma temporada, né? Uma operação forte. Segundo ano o cara levou, no terceiro ano o Gordo trouxe a Oslo pra cá.
Aí no quarto ano, ou no segundo ano, assim, tem aquela ali na Praia do Sonho, que tá meio de ruína ali, era uma balada grande lá que o cara montou. O cara subiu lá em uma dessas temporadas e fez, nossa, 3 mil pessoas por noite e tal, o cara dando de um bingo. Falou, Forcel, vem cá. Se eu investir R$1 milhão aqui tem aí pra montar uma balada, você não abre a platina no final do ano que vem? Eu falei, não, se eu investir na cidade R$1 milhão, pode tocar, não tem mais necessidade de eu fazer. Aí o cara investiu, aí tentou tocar 1, 2 anos, tal, não parou, acho que depois fizeram mais um ano, aí acabaram tirando o pé da platina. Mas foi fantástico, sensacional lá, aquele lugar, segurança com cachorro em volta, puta estrutura, negócio. Não, mas eu acho que parte dessa questão de investimento em cultura, eu acho que é isso. Eu acho que o governo tem que fomentar e depois a iniciativa privada tocar. E o próprio público depois que começa a conhecer a cidade. Sim, era o rodeio, né? O primeiro rodeio lá teve que ter os parceiros para chegar junto no que faltou de diferença. Não deu lucro, deu prejuízo. Sim. Segundo rodeio, mais ou menos. Do terceiro em diante, o cara já... Aí era muito legal, na época a prefeitura fazia o quê? A prefeitura pagava, depois do segundo em diante, pagava só o cachê do show do dia do aniversário da cidade, a estrutura já estava lá. Então tinha que fazer 10 dias de show, mas vamos colocar em 5. Um dos dias era de graça, que é o dia do aniversário da cidade, os outros dias eram pagos, normal. E aí a prefeitura pagava o cachê desse dia, o cara explorava os outros dias e a prefeitura se comprometia em vender os camarotes. Então dava mais uma graninha boa lá. E aí com o resto o cara que tinha que correr atrás, né? E funcionou bem, até o último ano do Marco, que aí ele encerrou. O rodeio também é proibido agora, né? Não. Ainda pode? Você Você aperta o negócio do animal, né? Então, a questão do animal que é meio complexa e tem legislações federais e estaduais que meio até divergem, né? Mas a parte do show de rodeio, a parte musical e tal... O show de rodeio sem o bicho pulando lá, acho que muda, né? Mas se você pegar hoje muitas cidades ainda, né? Ainda vende... Eu acho que na verdade ele só compra briga com os protetores de animais, que o pessoal vai fazer de barulho e você vai ter que ter coragem para colocar se você quiser, mas eu acho que legalmente... Garzão, mas a parte mais interessante disso tudo é que você teve tanta vivência do poder público quanto a vivência do setor privado, né? E essa questão de shows e trazer público para a cidade. Quando você estava como vereador, e ainda mais vereador de oposição, você teve que falar muito não para colegas do setor privado que às vezes tinham projetos e tal e você não conseguia caminhar? Ou você acha que você conseguiu também encaminhar projetos? Como é que foi essa sua relação estando no lado público, agora como vereador, e essa relação com os empresários da cidade? Não, eu acho que não cabia a mim estar buscando os eventos, que nem eu falei, eu fazia requerimentos nesse sentido para as pessoas, para eles buscarem, né, que não tinha como eu falar, faz esse evento aqui, isso não seria seguido. Mas algo que eu consegui, foi uma bandeira minha que eu cobrei muito desde o começo e que foi algo que no final deu bastante repercussão e as pessoas que são a favor, elas são tranquilas, mas as pessoas que são do contra geralmente fazem muito barulho e são mais participativas, né, então... que foi a revisão das leis de verticalização, de código de obras, de zoneamento da cidade, que desde o começo, quando eu entrei, eu sempre achei que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento de Itanhaém, né? É muito triste ver Itanhaém como um dos municípios mais carentes do litoral. Pô, a gente é o maior município da Baixada, o litoral do estado mais rico, né, da América Latina aqui, e a gente tem essa dificuldade. Então, eu achava que uma coisa que partia era a revisão das leis. Então, se você pegar logo no primeiro mês, eu já brigo, já faço discursos falando que a prefeitura tinha que contratar uma empresa para fazer essas revisões e tal, tudo. E há essa contratação, aí tem eu cobrando para ter mais participação, tem eu cobrando de coisas, tem eu cobrando para vir, para voltar e tal. E fica aquela briga, não sei o quê, 4 anos rodando em cima disso. E aí, quando vem para a Câmara mesmo... Aí começa também a ficar complicado, algumas pessoas ficam meio inseguras, porque aí começa a vir vários setores e tal, não sei o que, e se é a favor ou não, será que era esse o momento agora? E aí tiveram as audiências públicas e a votação, que acho que, se eu não me engano, foi a última ou a penúltima votação dessa legislatura nossa, né? E aí a Câmara cheia de pessoas que eram contra, né, a verticalização, principalmente, e vendem como se fosse algo diferente do que é e tal, tudo. E eu subi lá e fiz um super discurso em cima ainda, defendendo, seria muito mais fácil simplesmente votar e ficar quieto. Falei, não. Você não fez, não. Eu estou sendo coerente com o que eu sempre defendi, que era essa revisão de vir para cá. Eu falava, eu muitas vezes subi nessa tribuna e cobrei coragem do prefeito de assinar e de mandar para a Câmara, e agora quando chega do meu lado eu não vou ter coragem? Tenho sim, venho aqui para defender aquilo que eu acredito. Não tá ideal, se fosse eu,
faria algumas coisas diferentes, o prefeito, mas está melhor do que estava e é algo que precisa para a nossa cidade se desenvolver, né? E tem esperança que a gente tenha momentos melhores aí para a nossa economia, né, Thiago? E revisão de lei é aquela pedra grande que você rola morro abaixo, né? Você até imagina para onde ela vai, você torce para onde ela vai, só que de fato qual o caminho que ela vai tomar depois que começa a se mover, você não consegue mais segurar, né? Consegue, isso que é o grande X também, bati muito, falei, gente, a gente não está votando algo para sempre, não é eterno. Vamos votar 1 ano, 2 anos, vamos sentindo o que aconteceu. A nova Câmara vai ter que estar atenta e acompanhando. Nossa, começaram a sair empreendimentos que a gente não queria, estão saindo de um padrão que não era legal, está focando só numa área que não era o que a gente queria. As leis estão aí para serem mudadas, para serem melhoradas, para serem adaptadas, nada é estático. E aí, isso aí a gente aprendeu bastante, que a gente trouxe um dos coordenadores do projeto de Praia Grande para cá, que pilotou esse projeto para lá e veio 2 vezes para cá explicar, contar, ficava horas com a gente aí explicando tudo. E ele falou muito disso. Lá não foi uma lei que a gente fez e mudou tudo. Foi vindo, a gente foi sentindo, foi adaptando, foi melhorando. Precisa ter coragem de fazer, de dar o primeiro passo, né? E acho que esse foi importante que foi dado. Acho que a gente termina, são coisas que foram lutas nossas grandes que aconteceu. Acho que essa Câmara ficou marcada, essa revisão das leis. Essas leis, elas foram, na época do Marco tentou mandar, pós-eleição ele mandou para a Câmara e a Câmara devolveu, eles não votaram. Então voltou para a gente só em 4 anos brigando para conseguir votar. Conseguimos aumentar o número de cadeiras de vereador, né, que eu acho que isso aí foi muito legal, porque, para aumentar gasto, não sei o que, gente, ou a gente acredita que esse sistema vale uma coisa ou não vale a pena ter, porque assim, do jeito que tá complicado. É muito fácil do governo ter a maioria na Câmara, é muito fácil do governo fazer os 8, 10 vereadores. Há 5 legislaturas agora a gente não tem uma mulher. Há 5 legislaturas a gente não tem uma oposição com uma representatividade no mínimo de 30%. Agora se a gente aumenta para 15, aumenta isso, vem mais mulheres, a gente estimula o novo. Hoje, só com 10 fica muito pesado, você fazer mais de 1000 votos, sendo novo, não está tendo participado de política, é complicado. Então, com 15 vereadores, pode dar sorte de entrar com 500 votos, poxa. E com 500 votos, você sabe que o trabalho que você fizer é realmente consistente, não precisa aí ter uma grande estrutura financeira, você pode estar buscando isso, você trabalhar direitinho, né? Então, acho que a gente motiva novas lideranças, motiva ter uma Câmara mais diversa, né? Para ter mais discussão mesmo, né? Que eu acho que é o que falta. Então, acho que foi uma outra coisa marcante e importante. E conseguimos se aprovar pela primeira vez a conta de um ex-prefeito também, né? Foi outro negócio polêmico que também aconteceu aí também. Então, acho que foi uma Câmara que teve posicionamento, que teve participação importante, que fez coisas marcantes aí, né, nesses 4 anos, assim. Eu tenho mais uma pergunta ainda nessa linha do garçom empresário e do garçom político. Parceria público-privada em Itanhaém, eu, Thiago, né? Eu até brinco, tem gente que não gosta, que eu comparo muito. Eu vim de São Paulo, nascido e crescido até então em São Paulo, estou há 1 ano aqui em Itanhaém. E eu tenho muitas experiências de São Paulo que eu vi que funcionava, eu comento aqui, o pessoal fala, mas sei lá, aqui não funciona. Mas acho que tem muita coisa que a gente poderia trazer de boas ideias, né? Aquela coisa, a gente não precisa achar, e não tem nem orçamento, a gente não é do tamanho nem de uma subprefeitura de São Paulo. Mas tem muitas boas ideias que funcionam, que não é porque não foi originária daqui que a gente não precisa adotar, né? Por exemplo, a adoção de praça e várias outras ideias de parceria público-privada que eu não vejo muito em Itanhaém. E você que tem toda essa experiência de Itanhaém, algum ano isso funcionou? Teve algum prefeito que conseguiu ter um diálogo maior assim, com essa coisa de trazer benefícios do privado para o público? PPP diretamente não teve nada, né? Mas eu falava, né, na campanha, falei algumas vezes, tem requerimentos em cima disso, sabia que não eu vim pelo prefeito, mas eu falava de parceria público-privada para rodoviária, para a gente fazer um grande terminal lá, você fazer com a parte de alimentação e tal, tudo, você terceirizar essas coisas, eu daria fazer um grande espaço com um shopping ali, caberia. A gente falava da enroncamento da Boca da Barra, outro tipo de parceria público-privada, que é um sonho antigo nosso, né? Tem uma das bocas da Barra mais perigosas do Brasil, e o turismo náutico é um turismo que traz para cá a gente de poder aquisitivo bacana, que vai fazer a renda per capita da cidade subir, né? E aí eu tinha uma grande ideia para fazer lá, porque o Yacht Clube ele veio para a prefeitura por dívida de imposto, na época 2,5 milhões de reais, né? O Forcel anulou e pegou o iate para nós. Eu falo, não, vamos pegar aquele pedaço lá e vamos devolver para esse iniciativa privada, vamos fazer uma PPP, fazer uma troca com área, vamos construir um grande residencial ali, um residencial náutico, que vai vender os apartamentos por R$1 milhão ali, facilmente você consegue fazer ali, tipo,
200 apartamentos de R$1 milhão, está fazendo R$200 milhões, uma troca com área você fala de 20% a 30%, num projeto diferenciado que ninguém poderia, que teria que ser super aprovado, você falava em até 30%. 30% estaria falando de mais ou menos 60 milhões de contrapartida, com 60 milhões a gente faria o enroncamento da Boca da Barra, e aí transformaria, o iate ele seria um mega residencial, a parte de baixo viraria a Alameda Gastronômica ali toda, imagina, ali nós temos 8 casas, hoje o Tia Lena está montando já um restaurante ali, tem outros 2 pontos que estão esperando para ser comerciais também, dá para convencer todos os outros, fazer um deck em balanço ali, transformava aquela parte toda em enroncamento, mega residencial, tudo. A prefeitura não gastaria nada, só devolveria algo que entrou para eles por R$2,5 milhões. E também tem a mudança de centro administrativo que eu defendia, como fez Praia Grande, que tirou lá do Boqueirão, trouxe, né, lá para depois da aviação, porque para mim, nessa nova lei de verticalização, eu seguraria os prédios, a verticalização no nosso centro, aqui seguraria no satélite para a Praia do Sonho. Por quê? E tiraria o centro administrativo e levaria lá para o meio do Cibratel, para o Gaivota. Você levando para lá, aí você pegaria uma área, eu falava até da área do lado da colônia de férias do Itaú, tem uma gleba de área de 300 metros frente para a praia, vai até a rodovia, depois ela fica maior. Então, você faria linha da pista até a linha do trem, prefeitura, câmara, toda essa parte administrativa. Aqui caberia um outro residencial. E da pista para o morro, ali sim seria um lugar que daria para você buscar um grupo para montar um shopping, porque você tem uma área parecida com o tamanho da área de Praia Grande, não precisava ser daquele tamanho, mas ali caberia, porque daí você vai ver a prefeitura mudando, vindo, todo mundo fazendo investimento novo para aquela área, e aí a verticalização liberada para esse lado, onde a orla é mais larga, onde você tem mais uma cara e está uma cidade mais abandonada, a gente traria uma cidade mais moderna para o lado de cá. Aqui que já está bonito, a gente não perderia a nossa característica histórica turística, então a gente faria um desmembramento fantástico de Itanhaém. Isso também seria em parceria público-privada. A parte da prefeitura em si daria para trocar nos postos que tem, das áreas que tem aqui, mais a área que você desapropriaria inteira e passaria para a iniciativa privada. Era mais um projeto de PPP gigante para guinar a cidade. Não cortando, mas já podemos para ver a diferença quando você fala com alguém que é da área de gestão pública, mas é da área empresarial também, porque não é... Ah, não, a ideia do projeto é fazer uns pés. E aí o cara não vai sair daqui para construir lá no Cibratel hoje, no máximo ele no canto do Pocinho, que talvez o cara nem vista do padrão que a gente mereça, que a gente tinha que ser tipo um canto do Forte para ser bem... Tal. Mas ele não vai do Cibratel 2 para lá, porque ainda não tem muita infraestrutura. Ele vai preferir construir na Condessa, construir aqui para Belas Artes e tal, e a gente vai adensando a nossa parte de cá. Agora, se você fala, não, aqui não pode mais, só pode ir para lá, mas eu tô indo para lá, aí vai supermercado, sim, aí vai tudo que acontece, vai toda a estrutura, aí os caras montam o empreendimento lá e viram. E fora a estrutura da máquina pública de funcionário, né? Que você tá falando assim, ó, vai ter diariamente 100 funcionários, então vai restaurante, vai isso, vai aquilo, porque você vai ter público só da própria máquina, né? Numa cidade como Itanhaém, a própria máquina em si da prefeitura é um dos maiores empregadores. Sim, algumas pessoas seriam contra também, que o pessoal fala assim, não, se você tirar a prefeitura do centro, você mata o centro. Eu acho que Itanhaém já tem um tamanho robusto para o nosso centro continuar forte e a gente trabalhar para ter uma Itanhaém mais moderna, mais agressiva, aí, com uma verticalização mais alta. E aí, se você pega e trava do lado de cá a verticalização e você joga só para lá, você permite grandes prédios, mas com ortoga onerosa. Por quê? Com ortoga onerosa para você investir no entorno do próprio empreendimento. Aí o cara vai construir 20 andares, tal, ele vai, em vez do terrenista colocar muito mais sobrepreço em cima do terreno dele, ele vai ter que segurar um pouco, porque o VGV final tem que comportar a ortogoneirose e mais a compra do terreno. E aí, para o empreendedor é bacana, porque aqueles 1 milhão, 2 milhões do autor do prédio, ele tem que ser investido em torno do próprio empreendimento. Então, você ajuda a cuidar daquela região com o dinheiro dos prédios que vão ser construídos em voltas, aí, porque aí arruma a rua, arruma o acesso até a rodovia. Construindo 4, 5 empreendimentos desses, porque sabe que a prefeitura está construindo, que está indo para lá, facilmente faria. Você levanta aí mais 20 milhões para você estar investindo de dinheiro privado na infraestrutura da região. Você vê que ele fala, é tipo um sonho mesmo, né? Você vai ouvindo, você fala... Se duvidar, tem até a maquete. Caraca! E você vê aquele dia, eu dei a sugestão, que a gente também sonha, né? Um monte de coisa. Eu falei, pô, já pensou colocar aquela... que eu falei daquelas marinas na Boca da Barra? Claro que é muito raso, né? É que eu não sei qual cidade que é, eu esqueço, eu falo que vou pesquisar e esqueço. Tem uma cidade aqui que eles fazem esse turismo náutico, pessoa que vem do mundo inteiro, aqueles veleiros, eles atracam numa marina, não sei se é Guarujá, cara, não sei, uma cidade dessa daí. Já pensou gente do mundo inteiro, isso aí que você falou,
Eu dei uma resumidinha, né? Ele já deu uma puta de uma explicação que eu fiquei imaginando. Já pensou, cara? Você faz uma boca da barra, gente do mundo inteiro. Não, e a gente tem 150 km de rios navegáveis. O que quer dizer isso? A gente tinha que trazer a cultura. Você vai para sempre os ranchos, né, que o pessoal fala. Nossas chacrinhas aqui de frente pro rio. Tem que virar essa cultura de rancho, de ter mais. E aí começar a montar aqueles condomínios rurais. Hoje é um negócio que está super em evidência. Então, você pega uma área grande, rio acima, o cara vai chegar, largar o carro dele aqui na marina, vai subir de barco. Sim. Porra, já pensou. Pro condomínio dele, E sabe? a gente tem marina que dá conta disso. Coisa A gente tem aeroporto fantástica. na cidade, a gente tem uma rodovia de larga escala, mas a cidade em si, assim que a pessoa chega na cidade, fica essa coisa, tipo, o mesmo caminho, a mesma rua, a rua ainda não asfaltada, né? Assim, para alguns passos Itanhaém ainda não deu para poder ter esse público, né? Eu sempre falo bastante do Forcel porque para mim foi uma grande aula de gestão. Eu fiquei 8 meses só no governo. Eu era diretor de eventos, ainda falo, já tinha 24 anos. Ganhava para fazer festa, só que assim a cidade começou a bombar. Eu falei, Forcel, eu vou pedir as contas, vou montar minha empresa, porque eu vi assim, pô, foi muito legal, tá no caminho, eu vou fazer os eventos como terceirizado, tal, tudo, né? E acabei saindo. Mas não foi só isso. Pra vocês terem ideia, a Margarete, eu cuidei disso também. A gente assumiu, que é 1º de janeiro, em abril, 22 de abril, aniversário de Itanhaém, a gente tinha já trocado a pavimentação da Praia do Sonho inteira. A gente tirou todos os paralelepípedos e asfaltamos a Praia do Sonho em 4 meses. Hoje começa uma obra, 2 anos, uma obra, gente. O negócio não flui. Imagina a gente entrar da ponte até o Roberto Araguchi ali, arrancamos todos os paralelepípedos e asfaltamos tudo. Eu contratei um trio elétrico fazer a inauguração no primeiro aniversário da cidade, pô. Começar e terminar uma obra desse tamanho, quanto tempo a gente tem demorado as coisas? Não, aqui até a mão de obra comum. Por exemplo, você vai fazer qualquer coisa em casa, para começar e terminar é uma raridade. Ninguém começa e termina. Você contrata 2 sempre. Um pedreiro para começar e para terminar. Porque ele começa e some. Isso é padrão. Não sei o que acontece, cara. Isso para mim é novidade. Se começar e terminar, eu já fiquei surpreendido. Já dá aí. Já é um negócio da O diferença. prazo, então. Tanto que a Praia do Sonho começou a virar a praia do momento, tal, tudo. Eu falei, começou tudo bombar, os negócios acontecer. Eu pedi as contas, 1 ano depois eu consegui montar o deck lá. Fiquei chavecando do cara, é alugado lá, mas nossa, né? Demorei um tempão lá pra conseguir convencer a alugar. E montamos o deck, vai fazer mais de 20 anos já. Vai fazer 20 anos agora em novembro. Você vê, dá para mudar muita coisa, né? Dá para arrumar. Dá para fazer. E a gente vê muito comércio fora de temporada, né? Tipo, na temporada Itanhaém, mesmo com todas as dificuldades, na temporada Itanhaém é uma cidade que se vende, né? Assim, até o pessoal brinca. Como eu falei, meus primeiros anos aqui na cidade, mas assim, se você vender água, você consegue, na temporada você consegue lucrar e fazer uma renda. Mas fora de temporada é mais complexo, né? O grande problema, eu acho, que a temporada hoje ela dura 15 dias, né? Sim. Antigamente, você vai, dezembro! Ai, caramba, não. Enquanto não passa o Natal, e aí vai depender se o Natal vai cair de segunda, terça ou quarta, né? Vai fazer aquele emendão. Aí que começa realmente a descer o pessoal. E aí, dia 5, dependendo do final de semana ali, a galera já foi embora, assim, o grosso mesmo, né? Aí a gente fica lá, tá com sol, tem um pouco de gente a mais, lógico, vamos de bacana, mas a temporada grossa deve dar uns 15 dias só. O que eu sempre brigava? A gente tem que começar a ter os eventos, a programação de verão no começo de dezembro, fazer o dezembro inteiro ser grande. E aí fazer programações durante janeiro e estender até o carnaval para fazer a gente ter dezembro, janeiro e fevereiro fortes, 3 meses, que era o que era a temporada antigamente, né? A temporada era muito maior, hoje em dia está menor. E aí depende disso, do poder público fazer esse investimento nessas extremidades para fazer mais gente ficar na cidade durante mais tempo, entendeu? Sim, e assim, igual como você falou, a temporada mais reduzida, e aí quando chega no inverno, né? Se você não conseguiu ter uma boa temporada, mas como é que sobrevive? E aí a pergunta é para ter uma dica aí para quem está assistindo, aí, para virar corte, pro novo empresário, para quem está começando a empreender em Itanhaém, qual que é o segredo para resistir ao inverno? Cara, aqui em Itanhaém você tem que ser empreendedor. O empreendedor é aquele que não para de tentar, né? Hoje, como que eu tenho 20 anos de deck restaurante lá com a minha mãe? Porque a gente foi se reinventando. A gente abriu como deck bar, chegamos a ter eventos, chegamos a ter algumas baladinhas, tudo. Viramos para restaurante realmente, porque se você vê bem aí, balada,
tem uma vida útil bem curta, o bar tem uma vida útil média e o restaurante, quanto mais tempo, mais história vai tendo, né? Ele pode se solidificando, né? Mas, então a gente migrou para cá, mas só restaurante também era um negócio que talvez a gente não tivesse batendo 20 anos. Aí até que a gente conseguiu colocar os casamentos juntos. Hoje tá pau a pau ali, o que puxa mais ali, às vezes é o casamento, às vezes é o restaurante, assim, né? Então, se a gente ficasse só como deck bar do que a gente abriu desde o começo, a gente não estaria lá. Então, o segredo é você estar o tempo inteiro se reinventando, o tempo inteiro buscando, o tempo inteiro correndo atrás, né? Porque não tem jeito não. A vida do empreendedor não é fácil não. Eu já ia falar, muda. Você fica na temporada que tá indo, depois vai pra São Paulo, depois você volta pra que sacanagem. Um em 2 espaços, né? Ou procura, né? Hoje eu tô focado muito mais na parte do consórcio do que no restaurante em si, né? Você tem que ir buscando sempre outras coisas aí para ir complementando, né? Também. Mas você ainda trabalha com restaurante, a ideia? Hoje Dona Irma tá tocando praticamente sozinha lá. Você só vai para comer, só Só dá pra despesa. comer, beber. E vai trabalhar com consórcio. E fazer as reuniões lá. Tem feito bastante reunião lá no deck lá. Entendi. A gente tá trabalhando forte aí, tô com uma meta agressiva que a gente vem batendo para o ano que vem a gente montar um escritório da Demicom aqui em Itanhaém. Legal. Mas enquanto isso a gente tem um escritório no Guarujá, em Praia Grande, né? Mas eu trabalho bastante online e aqui as reuniões às vezes vou em loco ou faço algumas lá no deck lá também que são bem gostosas. Legal, aí. E a sua maior frustração com a política? O que você acha que você falou? Quero mais. A maior frustração foi de não ter conseguido ser candidato a prefeito, né? Acho que a gente fez um trabalho de começo, meio e fim. Não virei vereador pensando em ser prefeito, mas as coisas foram acontecendo, a gente foi fazendo um trabalho bem bacana, viemos candidato a deputado, né? Conseguimos aumentar nossa votação, são R$10.000, assim, então foi legal, conseguimos montar um grupo que acreditava na gente, né? Pelo menos eu não falo assim, o pessoal que é traíra, eu só tenho agradecimento, acho que as pessoas estavam comigo, a gente tinha um grupo muito sério, muito forte, e o sistema muito pesado, né? Eu até dou o exemplo do Pablo Marçal lá, que ele fala que ele quase ficou sem partido, né? E o cara é bilionário. Aqui em Itanhaém, eu não sou nem bilionário, né? Então foi mais fácil tirar meus partidos, né? A gente tinha 3 partidos aí, quando chegou no último dia a gente não tinha nenhum. E aí eu não tinha nem a possibilidade de ser candidato, né? Eu falo que a gente participa da política de Itanhaém desde 92, quando meu pai foi candidato a prefeito a primeira vez, tá? Novinho também. E eu nunca tinha visto isso. Eu sempre vi roubar assessor, roubar liderança, tirar alguns partidos. Se realmente você enfraqueceu o grupo, isso faz parte, sempre aconteceu. Agora, ter um movimento de uma junção para realmente não deixar a gente participar do pleito foi muito forte. Mas, daí não é arrependimento, é o que faltou, né? A gente fica do prefeito. Mas eu não fico chorando pelo leite derramado. A hora que aconteceu, ressignifiquei, busquei outro caminho, estou trabalhando feliz aí, tranquilo. Não pretende voltar mais. Cara, que nem eu falei pra você, vereador, eu acho que eu já dei minha contribuição, já tive minha fase lá, eu acho que é legal a gente ter várias fases, poxa, foi uma época marcante, né, tenho muito a agradecer, mas já fui. Para ser prefeito, eu tinha que estar trabalhando para isso, e como eu disse para você, eu estou focado nos meus negócios, estou trabalhando, estou cuidando da minha família, então não vou trabalhar para ser prefeito. Então assina que você não vai ser... A coisa é muito dinâmica, as coisas, né, o tempo passa assim. Eu não vou ficar trabalhando, eu trabalhei bastante durante os 4 anos, estava explicando para você, era reunião semanal, ele levava equipamento e voltava nas costas ali tudo, fazendo bastante e tal. Acabou não dando certo, hoje eu estou focado em outras coisas, porque assim, eu sempre vi a política como assim, uma forma de dar minha contribuição para a cidade que eu amo, sabe? Então, fiz de vereador o que eu esperava que o vereador fizesse e queria fazer muito mais como prefeito, né? Que pode realmente fazer, trazer essa visão empreendedora para a cidade, trazer uma cidade mais próspera, tudo. Acabou não acontecendo. Eu acho que um dia vai acontecer, mas eu não acho que é para essa próxima, porque eu acho que eu estou bastante focado aí. Esse projeto do consórcio é algo que eu me comprometi com as pessoas, de fazer uma assessoria, é algo para médio e longo prazo, não estou entrando de brincadeira, estou de cabeça realmente, então estou com o meu foco voltado para isso. É complicado eu largar isso para ser prefeito hoje, agora, e deixar as pessoas que eu me comprometi também. Então, mas daqui a uns 20 anos, tenho certeza que vou estar novo ainda e pode ter espaço aí para a gente dar a nossa contribuição aí, tenho certeza que a cidade vai estar precisando. Torcemos para que esteja precisando menos, mas que... Com certeza. Não, mesmo que eu entrasse, assim, por mais que a gente tenha ideais, objetivos, a gente sabe que a gente não ia resolver tudo, né? Sim. A política, a gente busca mais, eu queria ver mais dinamismo, né? Eu vejo
sido de novo o Forcel, porque assim, eu acompanho o Forcel, acompanho o Marco, acompanho o Thiago, acompanho todos os prefeitos. O Forcel era, algumas coisas assim que ele fazia era muito, que eu vejo que tinha que ser feito, porque assim, toda segunda-feira era reunião com o secretariado, parceiro. Sentava ali todo o secretário e apontava, ô Denis, você falou que ia fazer tal coisa, eu tô sabendo que não sei o que era todo o secretário. Ô Thiago, eu não sei o que, e ia apontando, então você trabalhava a semana inteira para não tomar carcada na frente de todo mundo, porque, pô, quem gosta? Não. E assim, não foi só isso, em 8 anos ele trocou mais de 20 secretários, você sabia que na terceira carcada, parceiro, desculpa, não tenho obrigação por erro, te deu oportunidade, você não mereceu rua, tá ligado? Sim. Então, todo mundo se esforçava muito. E aí o poder público, cara, é cansativo, é moroso, às vezes com muita vontade de fazer, você não consegue fazer tudo. Se você não oxigenar, aí a pessoa fica muito boa de desculpa, sabe? Porque assim, ela vai justificar, já tentei, não dá, e você vai ver que a pessoa ficando desanimada. Tá na hora de trocar, ela deu o que tinha que dar. Não acho que ninguém que tá lá é do mal, não sei o que, não, mas cara, é legal você oxigenar. Eu, o próprio Rutinaldo, agora, montando na Secretaria da Cultura, poxa, fiquei super feliz, cara. Eu sempre via ele, talvez, de ir para um negócio jurídico da prefeitura, de repente ele ir para a Secretaria de Cultura, que é algo que é a cara dele também, que é uma pessoa diferente, que vai trazer coisa diferente, pode ser que realmente façam algo legal, e isso que a gente tem que trazer, tá oxigenando, tá cobrando, tá dando meta, tá cobrando, tá buscando, tá puxando junto, né? Isso faz a diferença. Pô, você deu um gancho com uma pergunta que eu sempre faço aqui. Agora chegou a sua vez. Henrique Garzon, Thiago Cervantes te ligar amanhã cedo. Falou, fiquei sabendo, você falou no podcast, gostei muito do que você falou. Quero que a partir de amanhã você seja meu secretário. Aí você perguntou, tá, Thiago, qual pasta? Não, a pasta você vai escolher, a pasta que você acredita que pode fazer diferença em Itanhaém. Qual pasta hoje você seria secretário se você receber esse convite? De hoje eu nunca aceitei o convite. Cara, eu acho que, sei lá, Ó, ele vai te dar carta branca. Você vai poder, o que você achar que precisa mudar e tal. Os seus ideais, o seu jeito de trabalhar, eu gostei muito. Eu quero que você seja secretário na cidade agora. Venha pro governo e você vai ser secretário. Qual área você acha? Então, assim, é uma junção de várias coisas, assim, tudo, né? Eu tô preferindo estar torcendo aí para as coisas acontecerem, estar feliz que o Rutinaldo tá lá, do que realmente ir. Eu acho que uma secretaria que é de ignição é o desenvolvimento econômico, né? Onde você busca mais parceiros, busca parcerias público-privadas, assim, é uma que você está buscando o desenvolvimento do município. Acho que é uma secretaria interessante. Mas mesmo que viesse o convite para estar, mesmo porque está lá o Pierre, uma pessoa que eu admiro bastante também, está fazendo um trabalho, é um dos outros secretários que veio no final, até estava comigo, né? Fui eu que identifiquei ele, falei que seria bom, os caras acabaram chamando, ele aceitou, perguntou o que eu achava que ele tinha que ir lá e dar a contribuição dele. Eu aqui acho que estou no momento que já dei minha contribuição e só pegaria, se fosse pegar a caneta de prefeito para fazer tudo, porque assim, não ia dar para fazer essa PPP da Boca da Barra, não ia dar para fazer a PPP dos novos centros administrativos, essas coisas todas que eu acredito grandes, não seria só como secretário, assim, na dinâmica que esse governo trabalha, entendeu? Talvez um vice. Hã? Aqueles que acabam, talvez um vice. Isso também não é nada, Vai que ele solta, não, só seria o vice se fosse vice de fulano, né? Pegar um spoiler político desse. Na época eu falava, na época até o próprio Forcel, eu acabei apoiando ele, apesar dele estar na esquerda, que foi difícil pra mim, mas ele acabou sendo candidato porque eu não era mais candidato, e ele falou que no Marco, na crise, no Thiago ele não votaria. Ele sempre falou assim, se você manter o partido eu te apoio, porque ele já tinha essa visão de que realmente o pessoal ia vir pra cima forte para tentar arrancar, e arrancaram. Aí acabei apoiando ele. Mas quando ele voltou para o Brasil, eu falei, você era um que eu tinha coragem de tirar o pé do meu projeto para ser vice. Um Odinei Ribeiro, é um cara que eu gosto bastante também, é um cara que tem propósito, sabe? Assim, dentro de um projeto que eu realmente acreditasse, assim, poderia fazer parte naquele momento, né? Hoje tirei o pé da política, vou torcer, vou continuar participando, vou estar opinando, vou estar conversando com as pessoas, né? Acho que a gente tem que estar se posicionando, estar torcendo, fazendo as coisas, querendo, assim, o próximo prefeito vai ser um prefeito muito importante, né? Vai ser simbólico, né? Vai ser Itanhaém em 500 anos, cara. Então, queria ver alguém começar a falar, poxa, meu projeto para Itanhaém em 500 anos, eles têm que vir, sabe? Só ficar cobrando, apontando, acho que não é mais, assim. A gente realmente, quem quer ser prefeito tem que mostrar um caminho diferente, que a gente falou das PPPs, de coisas assim, poxa, são coisas que dá para você ver um norte diferente, alguma coisa, ou vir só para fazer o mesmo, administrar melhor, também acho que não... E ao menos que o cenário mude, vai ser emblemático
para o país inteiro e para Itanhaém, né? 500 anos de Itanhaém e 6 anos de mandato e sem reeleição, né? Também é algo que eu acho que vai ser um diferencial e um difusor de águas. Vamos ver se vai passar isso aí mesmo, né, até acho o também final. próximo, acho que provável, assim, minha esperança, eu torço para quê? Porque eu acho que a reeleição no Brasil dos nossos líderes de executivo não é algo muito saudável. Primeiro porque a gente pega 90% dos líderes de executivo, seja municipal, estadual, até os últimos presidentes, a maioria, né, tirando o caso do Bolsonaro, a maioria se reelege porque se está com a máquina na mão é muito complexo, né? Você tem muita estrutura, você tem muito quadro de funcionários, você tem muito projeto que às vezes é federal e o cara do município finge que é dele e a população fala, nossa, fulano teu você tá um projeto federal que falando só para a cidade. Não é só isso, eu acho assim, eu vejo que o pessoal entra bastante gás, geralmente o primeiro mandato ele é melhor do que o segundo. Você vai acompanhar o próprio Forcel, o primeiro mandato dele foi mais assim, você tá com mais pique, o segundo você dá uma sentada, tal. Então, acho que um mandato só e trocando, eu falava muito, né? Eu falava, eu vou vir candidato, eu vou ser prefeito 4 anos, vou puxar a régua pra cima, eu vou passar o bastão. Falar, se tu não fizer, eu volto. Não quero precisar voltar, porque assim, eu sou comerciante, eu sou empreendedor, eu gosto do business, entendeu? Mas eu tiro o pé das minhas coisas para focar na política, para destravar minha cidade e falar assim, mudar a filosofia. Eu também gosto de dinheiro, mas parar de pensar em ganhar dinheiro de Itanhaém para ganhar dinheiro com Itanhaém. A cidade crescendo, nossos negócios prosperam, né? E viram mais. Então eu queria trazer essa mentalidade para o governo, fazer 4 anos que eu vinha, falava que eu ia abrir a prefeitura às 6 horas, eu vou para academia às 6 horas da manhã já, né? Eu acordo às 5 horas da manhã todo dia, vou trocar, vou abrir a prefeitura às 6 horas da manhã, vou passar nas regionais e tal, vou colocar aquele ritmo, quero ver secretário meu ter coragem de chegar depois das 8 da manhã, vou sair sempre depois das 6, vão ser 4 anos que eu vou dar o meu melhor e puxar a régua lá pra cima, e vou passar o bastão. O pessoal não acreditava, como não acreditava que se fizesse convite para eu ir pro governo eu aceitaria, eu fiz para fazer, não quero, não era a minha opção, podia ter vindo a vereador de novo, também não queria, sou bem claro com as coisas que eu queria ajudar Itanhaém, tentei, dei o meu melhor como vereador. Se fosse como prefeito, eu tenho certeza que dava fazer muito mais, mas agora eu vou ficar só nos bastidores aí. Vamos ter que se envolver agora, vai ter campanha de presidente, governador, não tem como a gente não estar aí se envolvendo, né? Então, não tem jeito. Mas ajudando. Será que dessa vez Itanhaém faz deputado? Não. Nem tem um nome de candidato, ninguém vai deputado aqui tem aí. Forcel? Não. Garzon? Não. Os react, né? Uma vez ele vai que. Não, o Garzão tá tranquilo, Não, bacana. Eu acho que é uma pena, né? Seria interessante se tivesse, né? Eu vejo a diferença por Taboão da Serra, né? Da cidade que eu venho, da minha história eleitoral. Eu, quando fiz 16 anos, o pessoal, eu morava na divisa de Taboão, São Paulo, e aí o pessoal de Taboão, literalmente, aquela coisa da força política, vem ajudar e tal, não sei o que, eu jovem. Eu acabei toda a minha trajetória, até então, antes de vir para Itanhaém, política, foi em Taboão da Serra. E quando a mulher então, na época, o prefeito Fernando Fernandes, Annalise Fernandes, consegue se tornar deputada, você percebe muita coisa chegando na cidade, assim, muito rápido e em pouquíssimo tempo, né? Agora a gente tem lá o Eduardo Nóbrega, a gente tem 2 deputados numa cidade que é uma cidade minúscula, né? Mas a maior cidade em questão de número de habitantes por metro quadrado é a maior cidade do país. Mas é uma cidade de território minúsculo. Aí você faz 2 deputados, aí começa a ter visibilidade, começa a ter projeto social, começa a ter verba, começa a ter uma série de questões, né? A gente precisa ter um prefeito empreendedor, arrojado, dinâmico, forte, que escolha um outro prefeito na mesma pegada, para que ele consiga fazer um trabalho forte e depois o sucessor dele vir também no ritmo forte e apoiá-lo. Aí a gente consegue. Porque tem que estar a cidade animada, assim, daquele ritmo feliz. Aí tem uma grande junção, assim, aí eu acredito. Mas vai precisar desse ciclo. Um prefeito bom, passar o bastão, entrar o outro e apoiar esse, tá ligado? Se bem que vai juntar agora as eleições, vai ser mais complicado. Eu tenho uma pergunta complexa. Um desabafo / pergunta. Qualquer coisa a gente corta, né? E pra ver se é a sua percepção também. Como eu disse, né? Sou recém-chegado à cidade, oficialmente, né? O Denis também oficialmente recém-chegado, mas já vinha a infância toda, a vida toda. Mas eu percebo, minha percepção, posso estar errado, aí você como itaiaense raiz, você me fala. Não sei se é até por conta dessa questão dos turistas que vêm, uns até deixam um bom legado, outros só estragam a cidade, consomem a cidade e vão embora. Eu percebo Itanhaém um pouco fechado a pessoas que chegam de fora, pelo menos no primeiro momento. Demora para você conseguir chegar em Itanhaém de fato, vamos dizer assim, de participar dos círculos, de dialogar
e entrar, vamos dizer assim, dentro das discussões, parece, minha percepção, tá? Parece que as pessoas são são muito valorosas, receptivas, mas para você de fato participar da estrutura da cidade, da vida da cidade, parece que o pessoal tem um pouco de receio. Você como itaiaense, você sente isso, você percebe isso ou é só uma percepção minha? Eu acho que a impressão é que você acabou de chegar, você já quer chegar chegando. O melhor estúdio do Itaiaense. Tá na rodinha, o Thiago fala, posso falar? Não. Não. Só porque você fica calma. Mas para participar de uma eleição, a eleição é onde você cria muita afinidade, né? Então, se você escolher um grupo, for um grupo grande e tal, não sei o quê, o grupo que ganhar, poxa, ali você criou aquela base. Tem secretário que não gosta de mim, não. Mas você não fez campanha com eles, fez conta, né? Aí você também vai sendo conhecido, mas o grupo que você faz a campanha, assim, né? A primeira eleição que foi esse grupo que começou tudo, né? Que era o PSDB na época. Pô, foi uma eleição grande e tal. Você sai ali com aquela grande amizade e tal, com todo mundo que... Eu tava 6 anos longe de ter aí também. Aí volta, você conhece todo um grupo, aí ganha, aí você vai fazer parte e tal, tudo. Então, acho que dá sorte de participar de um grupo vencedor grande, você cria um leque de relacionamento muito grande. Aí, às vezes, se você não tá nesse grupo que faz parte, e você tem um trabalho digital e dá umas cobradinhas, aí o pessoal que tá no grupo já vai ficar meio assim, né? Você vai fazer parte de um outro grupo, entendeu? Bacana. Mas o que eu lembro do lance da iluminação mesmo. A reunião que você foi. Fazer apanhando aí todo mundo de mão dada, todo mundo, vamos fazer aqui. Alguém tem alguma coisa contra? Não, ninguém tem nada contra, ninguém vai colocar defeito. Eis que o Thiago tava lá no meio. Alguém tem alguma coisa? Tenho. Não, pior que não foi nem contra. Todo mundo olhou e falou, mano, o que é esse cara? O que ele tá fazendo aí? Não, pior que não foi nem contra. Eu só perguntei se tinha dados. Assim, pra mim, né? Minha percepção. Acho que política pública sem dados é trabalho de escola. Eu repito essa frase várias vezes. É trabalho de escola que você não tem obrigação de pôr tanto dados. Você vai apresentar lá o PowerPoint, é bonitinho, você apresenta pro professor. Pra mim, política pública tem dados. A gente vai fazer a iluminação do convento. Legal. Quanto vai custar? Pronto. Quem vai pagar a conta? Só pra entender. Tipo, não, porque era um projeto... ficou um projeto bonito, mas assim... Ficou maravilhoso. Apresentaram o projeto iluminotécnico, toda coisa bonita, tal, uma apresentação de 45 minutos, mas não tinha uma planilha de custo. Mas é porque aquele projeto foi doado pela Electro, né? Quando fechou o projeto lá da terceirização, tudo... Aí eles fizeram, falaram, escolhe alguns lugares que a gente vai dar de projeto de iluminação específico. Então não fazia parte de uma conta de orçamento. A elétrica ia fazer e ia pagar não sairia do caixa da prefeitura, nem da conta do convênio, sairia do caixa deles de verdade. Então, entendeu? mas a gente que paga a conta da iluminação. Certo? Mas assim, mas assim, era o caixa da iluminação. Não teve essa preocupação, porque assim, não ia ser a secretaria nossa que ia estar pagando o negócio, né? Não ia ser uma parceria público-privada. Então, aí eu vou dar um exemplo assim. Eu vou lá iluminar, eu vou te dar de presente para iluminar o deck, o restaurante do deck. Eu vou dar a iluminação. Vai ser uma iluminação super futurística, tal, não sei o que. A sua conta de luz vai aumentar, só que eu não vou te falar quanto. Você vai fechar sem saber quanto vai aumentar? Eu faço outra comparação. Tinha isso, né? Mas assim, acho que é pertinente até entender e deviam ter edificado mais em cima disso. Não, gente, isso aqui é um convênio, porque fechou isso aqui, a gente vai fazer e tal, não sei o que. Assim, não, a resposta que eu tive foi, na próxima agência pública a gente tem os valores. Aí eu fui na próxima de novo. Aí quando ele levantei... que ele tá fazendo. Não, na agência pública da Câmara que foi legal, que o pessoal foi da terceirização mesmo. Cara, eu gosto de números, né? O rotinário é muito legal. A gente teve uma parceria muito boa ali, que ele é técnico, ele é jurídico, e eu sou um pouco mais assim, né, mais oral e gosto dos números. Então a gente previa os negócios, se tem todos os números e tal, não sei o que, a gente sentava, juntava os negócios, aí eu vinha com uma linha, ele vinha com outra e somava muito, né? Na dia da audiência pública eu peguei. Eu falei, não, do jeito que vocês estão colocando aqui, essa curva não vai compensar, se não for isso aqui e tal. Peraí. Aí chamava o outro que tinha que ir lá, não sei o quê. Gente, realmente não sei o quê. Não, é isso. Assim. Essa parte que ele estava falando do exemplo é mais ou menos assim, o que a Electro fez, né? Por exemplo, eu vou colocar o deck aqui presente, tá? O estúdio é meu, eu tô toda a estrutura aqui, eu vou colocar a imagem do deck que eu tô dando pra vocês aqui de presente, tá? Você só me paga todo mês pra eu manter isso aqui, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir. Agora o valor de parte da luz foi tipo assim, no convênio. Não, na verdade seria assim, a gente fecha um contrato grande com o negócio de consórcio e eu faço um patrocínio master aí pra você, bem robusto. Você fala, vou até colocar o deck aí de presente, entendeu? Porque foi uma operação de 170 milhões, né? Foi bem alto o projeto da PPP, foi na Bolsa de Valores. Então, quanto que representa isso? 0,001%, entendeu? Os caras fazem conta...
Isso aí não ia ser significativo dentro do projeto todo, né? Eu acho que eu entendi. Olha eu defendendo aí. Eu acho que tá passando pano. Você tá passando pano pro Thiago, né? Eu sabia que tinha um negócio. Esse Thiago! Que os caras vêm com várias teorias. Que, não, o Henrique se vendeu, o Henrique cada hora era uma, né, cara? Realmente eu fiquei meio perdido, porque assim, o meu caminho era ser candidato. Aí puxam para o tapete, eu não posso ser candidato, quem que sobrava? O Thiago que eu fiquei confrontando a eleição inteira. Não fazia nem sentido, né? O Mark e a Cris, que era quem eu tava confrontando por ética das coisas que eu achava que tinha que ser. Caraca, velho, não tinha muita coisa, né? O Silvinho, assim, foi o último que a gente quase teve uma parceria. Boa parte do meu time foi pro Silvinho, porque eu que acabei falando para ele. Mas não botava fé que a gente ganhava. Eu cheguei a fazer uma proposta para ele lá da gente ir com os dois partidos e estar junto lá na frente, que acho que a gente levaria a reeleição mesmo. Mas foi uma votação que o Silvinho fez, eu candidato, por se eu não viria candidato, provavelmente já estaria me apoiando. A gente faria um trabalho muito forte. Teria feito barulho grande. Teria. Mas o Silvinho queria que eu fosse pro Novo para ser vice dele direto no 10 horas da noite, no último episódio da janela lá, que eu já não tinha mais partido, ele foi para lá. Aí ele queria que eu fosse para ser vice no Novo. Eu falei, não, pô, deixa eu ir pro PRTB aqui e aí a gente vê ali na frente quem que vai ser vice, quem que não vai e tal. A gente negocia, literalmente, politicamente. Aí ele achou melhor não. Aí eu falei, pra aceitar dessa forma, sem opção, a gente sai fraco e não vai ter chance de ganhar. Então, deixa quieto, não vou ser mais candidato, tiro meu pé e boa sorte pra vocês. Aí no final, o Forcel, que não vinha candidato, se ninguém vai, eu vou, então. Aí eu falei, caraca, Forcel, mas você tá no PT, cara. Não, no PV, eu falei, tudo junto, né? Como foi? Mas, assim, a eleição municipal, ela é municipal. Estadual é diferente. Essa parte da esquerda e direita, a nível federal, ela é muito mais gritante. O Forcel foi o melhor prefeito que a gente teve aqui, o cara mais empreendedor, o cara mais visionário, tudo. Então, eu comprei essa frente eu botava fé. Do Forcel eu seria secretário. Eu tava muito animado, porque assim, ele tá na pegada, tudo, se faz um negócio, é diferente, entendeu? Ali eu acreditaria, eu sabia que eu ia estar tirando o pé dos meus negócios, mas eu sei que ia estar fazendo a cidade realmente acontecer. Então, trabalhamos forte ali em tudo, mas acabou não dando tempo também, né? Foi um negócio que foi muito em cima da hora, os 45 do segundo tempo também, né? E essas questões partidárias, né, são complexas, mas em Itanhaém não chegam com tanto força, ou com tanto, como posso dizer, imposição do partido de seguir determinada linha, né? É diferente de outras cidades maiores que tem uma pressão do partido, até... Prefeito é prefeito, né? Assim, o legislativo ele é mais vulnerável porque ele não é dono da cadeira, ele não pode mudar a qualquer momento. O prefeito, se ele quiser falar, dá licença e muda de partido, já era, né? O executivo é muito mais independente, né? Sim, o legislativo tem uma mudança só na janela. Tanto que eu não pude sair do Podemos, né? Fiquei preso lá até o dia da janela partidária. Eu queria sair quando tiveram os problemas lá e acabei não conseguindo sair porque você tem que ficar no partido, né? Eu acho muito legal o mandato de vereador que está brigado com o partido, né? Que aí fica aquela coisa assim, as postagens... É o inverso de começo do relacionamento, que a pessoa começa a postar fotos do pedaço da pessoa, só que sem a cara da pessoa, o partido é inverso. Começa cada vez mais, tipo, na medida do possível, não, sou fulano, o partido tá ali, eu tô aqui independente porque eu não tô concordando com determinadas coisas, mas é bom. A política é complicada, né? Se a gente tivesse candidatura independente, essas outras coisas assim, mas eles montam ela dessa forma para você ficar dependente dos partidos, né? É um bastidor pesado aí. Sim, até os mandatos coletivos que mais ou menos estavam começando a funcionar agora, parece que a justiça eleitoral está dando uma freada, né? Já mudou algumas coisas de composição e tal. Também estava começando a virar complexo, né? Tá descambando. Daqui a pouco era um time inteiro de futebol. Eu não vou citar nome, mas quem conhece aí de política do estado de São Paulo e cidade de São Paulo, tem um mandato de esquerda que eu acho muito curioso, e foi inteligente, adotou o mesmo nome tanto para a campanha municipal quanto para a estadual. Só que você não sabe quem é quem e vira uma marca só consolidada e a pessoa tá lá e fala, tal mandato. Daí já era mandato super coletivo, né? Já era super mandato coletivo. Isso. Eu conseguia, como eu não sou as partes da chave, eu podia ser deputado estadual e federal nos dois mandatos coletivos. É isso. Se meu nome não faz parte, eu faço parte
O MBL voltou Sim. um mandado coletivo, vamos dizer que é uma marca ali que não é um partido ainda. Se eles montam ali com o mandado coletivo, pode ficar falando que cada um vai estar ali. Isso. Aí virou o tal do co-vereador e co-deputado, que aí você não sabe mais quem é quem, todo mundo é todo mundo e ninguém é ninguém. Acaba Né? dando cocô. Boa. Mas é legal, pô. Foi legal também ter essa experiência, estar mais perto do pessoal. Aí você ouve mais de bastidor, né? As reuniões ali do PT com o PV, eu ria, né? Teve coisa que foi muito complexa, assim, de mudança entre... É que o Podemos também, dependendo da cidade, ele é um partido de esquerda, né? Assim, O Podemos... o Podemos não também tem é muito... o centro que também joga muito conforme a política local. Sim. Mas PT e PV já era uma linha já mais além do que se estava acostumado, assim, de diálogos, ou aqui na cidade ainda era bem tranquilo? Não. Eu imagino o Garzão falando pra você, não dá pra ir não, Leon. Aí não, tu precisa parar de arrumar essas confusão aí. Eu começava a estruturar assim, gente, não dá pra ter bandeira do PT. Não é por mal. É porque vai confundir. O número do Forcel é 43, PV. Parece uma bandeira vermelha, vão achar que o número dele é 13. Não problema com 13, mas porque vai confundir. Não, gente, não. Boa. Aí chegasse e tava as bandeiras. Se não tirar as bandeiras, eu não vou descer com o Forcel. Puta, o pessoal ficava bravo. Eles conseguiram. Eu tiro o salvo que eu fiz a maior carreata da história de Itanhaém pro Bolsonaro e pro Tarcísio. Não sei se vocês estavam aqui já. Não. Peguei a entrada da cidade, lá, você é louco. Colocamos mais de 500 carros, cara. Demorou. O pessoal lá no deck ficou filmando, deu 45 minutos passando o carro, assim. Caramba. Foi gigante. Paraglider, paramotor passando junto, caminhãozão puxando. E aí a gente foi com... Meu pai tem um jipão do exército, né? Aí era o jipão do Bolsonaro. Aí fui meu pai dirigindo, eu no jipão, um caminhãozão atrás e os 500 carros. Aí fizemos a última carreata do Forcel. Onde o Forcel foi? No jipão do Bolsonaro, cara. Isso que eu amo da política local. Você tem essas misturas e só vai. No jipão do Bolsonaro. O Forcel não, o Forcel votou no Lula, né? O Forcel ali Sim. mais à esquerda, mas ele era bem PSDB da ala mais à esquerda ali, né? Eu era do PSDB, mas eu achava que o PSDB não era de esquerda, né? Eu fui fundador da juventude do PSDB daqui de Itanhaém, né? Eu era muito amigo do Bruno Covas. A gente tem alternâncias, né? Ainda mais entre essa linha de esquerda e direita, questões que não eram para ser tão imutáveis. Eu acho que alguns princípios, sim, eu acho que não precisa ficar mudando, não deveria ficar mudando. Mas eu acho que essa questão de, por exemplo, né, a gente tem hoje a chapa atual da presidência do Executivo Federal, é Lula e Alckmin, né, cara? Você quer mais mudança de postura dos dois caras que se degladiavam, né? Aí eu tenho muitos amigos de esquerda, trabalhei em gabinete de esquerda, e era muito curioso o pessoal na época da eleição do Alckmin, não, nunca critiquei, nunca falei mal da merenda de São Paulo, né? E outras questões complexas que a gente encontra em partido, né? É complicado. Mas eu acho assim, e de verdade, vendo agora o contexto itanhaense, conversando com os players e diálogos, eu fico triste de não ter visto você na disputa. Eu queria ter visto como teria sido essa disputa. E os debates, né? Eu só vi um cara como o Garzão eu queria estar naquele debate lá, viu, cara? O Garzão no debate, porque assim, e de verdade, né? Teve o pós-debate e tal, teve questões ali que às vezes você percebia, e é o complexo daqui, né? Porque muitos ali, um foi secretário do outro, um aprendeu com o outro, então, óbvio que eles têm um respeito pessoal, mas algumas questões, às vezes, do embate político, você percebia que o pessoal dava uma segurada de mão e tal, aí você, pô... Foi muito light, né, cara? Isso, aí Silvinho voou muito nos debates, né? Porque tinha um pouco mais, assim, pessoal, por mais que tinha sido secretário, já era um pouco mais afastado. Poliana ainda tentou trazer alguma coisa mais de ataque, mas aquele ataque... A Poliana falou a mesma coisa em todas as respostas, quase. Aquela resposta técnica, de pé de distância, né? Mas assim, é tão distante, né? Igual a gente tava falando, quem sabe agora com 15, essa galera mais à esquerda consegue ter um certo espaço, um certo diálogo, mas você falou, com 10 ali era muito fechado, muito né? Difícil, muito difícil. Agora não, todo mundo tá com esperança, né? E aí tava cada vez mais desmotivando as novas lideranças serem candidatos. Não vai dar, ou vinha só pra compor, vinha pra ver se conseguia um carguinho. Agora não, pô, todo mundo acredita que 500 votos conseguem puxar assim, né? É mesmo. A concorrência vai ficar muito mais acirrada, né? Vai ser... E aí partidos maiores vão tentar vir para 2, 3 cadeiras, né? Aquela coisa, aquela esperança no olho, como diz, o sangue no olho de agora que a gente consegue ter uma bancada de fato, né? O partido do prefeito que ganha com 15 vereadores tem grande possibilidade de fazer 3 cadeiras. Sim.
E aí você começa a criar o robustez de mandato, né? Você consegue começar a pensar articulação, você consegue, um partido de... Uma Câmara de 15 vereadores, você tem 3 cadeiras, você tem aí uma maioria que só o seu próprio partido consegue articular projetos. E qual de vocês dois vai ser candidato na próxima? Eu não Próxima? Não veio deputado, não. Eu não vou, não. Não, deputado não penso. Vereador já? Não Vai sei. dar tempo? Eu já fui uma vez candidato a vereador. Tentaram me matar. 3 vezes, eu tive 3 ameaças bem sérias. Eu vim de Taboão da Serra, né? Quando eu perdi meu terceiro assessor, eu peguei um amigo meu de infância, que é irmãozão tal, que tava se aposentando na polícia. Eu falei, Val, Então. vem. Bom. Aí ficou andando comigo no final assim, não por nada, assim, mas eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas você já recebeu ameaça também? Teve gente que já ficou... um negócio estranho já, não? De leve, né? De leve. Tipo, abre o olho, hein? Fazia umas pressões. Eu sei onde você passa aí. Não, quando é de leve até mais ou menos ok, né? O problema é quando não é de leve, né? Quando é direto. Né? Quando é direto, quando o cara fecha seu carro, manda você encostar e fala, ó, para com esse discurso, fala assim, eu nem queria. Mas sempre vem um amigo, fala pra gente parar lá, pra acontecer alguma coisa, aí tem um monte de gente que não tem nada a perder e tal, não sei o que, né? Eu ficava meio esperto, né? Mas não tirei o pé em nenhuma das vezes, não, cara. O que eu achei que tinha que fazer, o que eu achei que tinha que colocar, assim. E assim, eu sempre fui bem incisivo, mas eu nunca fui desleal, eu nunca trouxe nada que não tivesse saído na grande mídia, que não fosse de notório saber das pessoas, né? Só que eu falava do meu jeito, um pouco mais empático para que as pessoas entendessem, né? Porque assim, as pessoas parecem que tampam o sol com a peneira e as pessoas outras não enxergam, né? Falam, não é possível, gente, pera lá. Eu acho que assim, de verdade, eu achei legal me aproximar da política, entender como é que funciona. Eu não sabia, assim, eu sempre tive uma ideologia, a minha é mais para a direita, né, para a esquerda também, tem uma certa versão também, mas não é tudo isso também, né? Mas eu achei legal entender como é que funciona e eu, de verdade, eu fiquei meio que, assim, para mim não muda. Para mim, sabe, tem que ter, é muito pouca gente que tem essa força de vontade disso, essas ideias que você falou. Precisava de mais gente com o mesmo pensamento. Você tira, por exemplo, essa guerra de hoje, né? Essa guerra que está acontecendo aí pelo mundo. É briga política. É tudo, é religião, é política, é uma briga sem... Sabe, os caras, é dinheiro. Briga por dinheiro, por poder. E eu, sei lá, eu fiquei desgostoso nessa parte, questão da política. Precisa de mais pessoas engajadas, e o povo tá meio que cagando, sabe? Tipo, se obedece, acabou, e segue naquilo. Boa parte das pessoas tá desencanada, fala, não adianta nada, tô cansado, tá desiludido, né, tal. E a gente acaba ficando à mercê das pessoas que são gananciosas, que querem muito, que querem o poder, eles conseguem o poder, mandam em tudo, e arruma confusão para os outros, tipo Leônidas, arruma confusão. Que nem sabe o que eu gostaria muito, cara? O presidente de Israel e o presidente lá do Irã, por que eles não trocam soco? Só meia hora de soco, cara, né? Vai o Putin e o Zelensky, sai na porrada dos dois, cara. Agora fica botando o jovem para brigar e os velhos não morrem. Sim. E quem morre falei morre, foda-se. Desvivendo, né? E os velhos tá lá, fazendo joguinho de guerra e o povo se matando. Então, o que eu fiquei desgostoso na política é isso. Existe uma galera que tem estratégia, eles querem continuar ali, e o povo tá se lascando e vai continuar assim. Enquanto não tiver uma galera, um povo que assim, que acordar pra política, falar, opa, mas eu sou o governador, você é meu funcionário, parceiro. Você trabalha pra mim. Enquanto o povo não tiver essa, sabe, que o político, ele é um funcionário público, ele é só mais um. Enquanto o povo não acordar para isso aí, eu acho que não... Eu acho que parte do processo é uma frase que o Garzão falou, que é o tal do grupo forte, né? Você tem um grupo de pessoas pensantes querendo mudar a cidade. Porque você pode ser um cara, você perguntou, vim candidato, depende. A gente vai ter um grupo de pessoas acreditando naquela mudança de cidade, naquele posicionamento firme, robusto e com vontade de fazer e que vai fazer junto, é uma coisa. Agora, você ser só mais um doido e gritar no deserto, arrependei, raça de víbora, não funciona. Pra mim não funciona. Eu acho que política não se faz assim, né? E aí até, se o Vinho estiver assistindo, é até uma frase que no dele, eu ainda quero bater esse papo com ele ainda depois, que virou até corte, foi um corte que foi bem comentado. Tem que trazer ele de novo agora, né? Já tá em outro momento. Foi um corte que foi bem comentado, tal, de uma fala dele, né?
sobre essa questão do assessor posterior, né? Tipo, quem você chama para montar a equipe. Você chamar amigo e tal. Eu acho que não tem problema nenhum se você chamar para montar a sua equipe de secretários e tudo mais, os seus amigos. Eles sejam amigos que trabalharam na campanha, que têm o ideal, que têm a preparação e sabem o que está fazendo. Ou seja, o seu grupo forte já é estratégico, já pensado lá atrás. Você não monta a campanha depois de é um time de confiança. Exato. Tem que ser pessoas que você realmente confie, porque delegar não é fácil. A responsabilidade ali é conjunta, né? O que o secretário faz, o prefeito acaba respondendo junto. Então você tem que ter um time de confiança. E acho que assim, o que não pode ter é colocar uma pessoa, acho que é do Ralph Card lá, que é assim, você não pode contratar alguém que você não possa demitir, né? Então você tem que montar um time de pessoas amigas, de pessoas que você confie, mas que hoje você vai dar uma oportunidade. E ela vai ter aquelas metas a seguir. Você fala, ó, eu quero que você vai por isso e tenha autonomia, tal, você vai trabalhar assim, mas a gente vai buscar isso, tal. Se a pessoa começar a não desenvolver, a não fazer o que precisa ser feito, tem que ser trocado. É isso. Eu sempre brincava com o vamos entrar nos primeiros 3 meses, tem que mandar um embora. Porque assim, os caras vão ver que não é brincadeira. Aquele pode até estar indo bem, mas deu uma marcada, chegou o dia outro mais tarde, cara, chega. A hora subiu a régua, ou vai estar dando o máximo aqui ou não vai fazer parte. E aquele negócio, quando o líder corre, a equipe anda. Se o líder anda, a equipe senta. Se o líder senta, a equipe deita, né? Então, se você não tiver um líder aí puxando, cobrando, fazendo, tá falando, se o líder tá de boa, eu que vou ficar aqui, né, meu? Eu vou ficar me matando, né? Então e você a tem diferença de líder e chefe, né? O líder, ele fala, vamos fazer, vamos junto. O chefe faz lá que eu tô aqui, tô ocupado aqui, vai lá. Já fez, tô tomando café, daqui a pouco chego aí, né? Faz aí. Não, o líder não, o líder fala, vamos lá, vamos comigo, você vai fazer comigo. E ainda se é um chefe que vai assim, porque assim, como prefeito, se você for um chefe que manda embora quem não fizer, ainda dá pra você ser chefe. Se não fizer, quando é um sistema privado, assim, você pode até ter que ser mais líder. Desde uma prefeitura, se você realmente for só chefe, mas cobrar, a ideia é o que o pessoal tem que fazer, né, as metas, e cobrar em si, falar, desculpa, Denis, então, mas não deu, tchau. Mas você não liderou, não problema, amigão, vem, você consegue cumprir aqui e põe outro, só que também a gente acha que tá um pouco sem isso também, né? Então só temos a agradecer você que assistiu até aqui, mas também preciso agradecer o quê? Nossos patrocinadores que ajudam o quê? A esse estúdio funcionar, esse podcast funcionar, que são, em primeiro lugar, DF Studio, esse estúdio que vocês estão vendo em Pacto Paulista, estúdio que pode ser o local do seu podcast. Tem um podcast, quer trocar ideia com a população, quer dialogar, ou não é um podcast, você quer fazer um programa de outra coisa, você quer fazer um curso, você quer ministrar aulas online, aqui tem toda a estrutura para você poder colocar a sua voz aí na internet e para a cidade de Itanhaém, para o estado de São Paulo e para o mundo. Agradecer Beleza de Padilha, que é acessórios, que é todos os serviços da Beleza de Padilha, acessa lá belezadepadilha.com.br ou no Instagram, Beleza de Padilha. John Lares, tudo para o seu lar, material para construção, linhas de tintas de qualidade, melhor preço do mercado, lá na Cabo Sul 2100, Nossa Senhora do Sion, o telefone deles é 13 3422 2051, faz seu orçamento. Os melhores preços, hoje eu fui lá para pegar uma resistência de chuveiro. A T-Work, que é a consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes, soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. Que é o telefone deles? É o 13 99 654 5783. Quer fazer seu negócio crescer? Tem que deixar institucional, tem que deixar certinho. Registrar a marca é muito importante. Sim, se tem uma ideia legal aí, está começando a crescer, não registre a marca, depois é um trabalho lascado se você perde sua marca. Então faz tudo certinho para você não se arrepender depois. Agradecer ao nosso amigo, nosso convidado, Henrique Garzon. Henrique, suas redes sociais, aí o pessoal tanto que da área de consórcio quiser saber mais, como é que te encontra nas redes? Bom, gente, obrigado, adorei o papo aí, prazer conhecer vocês pessoalmente, parabéns pelo trabalho, estava acompanhando só pelo digital, né, agora aqui pessoalmente, foi muito legal, de verdade mesmo, estrutura aqui demais, monta um podcast para você também, usa a estrutura aí que tá muito legal. E quem quiser encontrar, só me procurar, Henrique Garzon, a gente está no Facebook, Instagram, TikTok, temos lá praticamente todos os dias publicando vídeos a respeito de estratégias com consórcio, vamos falando um pouco disso quando é na política, né? Acaba não voltando mais, porque eu te expliquei como que a gente aumenta a nossa chance de contemplação, como que a gente acompanha, como que a gente faz uma liberação de crédito,
mas o que tem de estratégia para a gente utilizar as cartas de consórcio, desde construção, desde alavancagem patrimonial, alavancagem financeira, poxa, é uma infinidade de coisas. Eu publico todos os dias dicas, né? Tem o nosso podcast também, Henrique com Consórcio, que Henrique é o meu nome, mas Henrique sem H é de enriquecer, né? Então é Henrique com Consórcio. Lá também a gente está sempre trazendo especialistas, outros corretores, construtores, para a gente trazer estratégias para você enriquecer o seu futuro. Gente, obrigado, contem comigo aí, o dia que quiser chamar de novo, moro aqui pertinho, é só falar. Fechou. Tchau, tchau.